Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, para mais uma sessão do Ciência às 6. Mais uma vez encontramos-nos virtualmente. Era muito bom que estivéssemos juntos fisicamente, mas as circunstâncias, enfim, sanitárias impedem-nos. Mas esta é uma maneira de estarmos juntos mesmo à distância, a tecnologia serve para isso. E saúdo muito cordialmente todas as pessoas que se ligaram a nós agora, em direto, e também aquelas enfim, que vejam depois este filme que vai ficar arquivado na internet, que há esta vantagem, não é, da informática, poder deixar uma memória pelos tempos. Esperamos que sem fim. Ora bem, o nosso convidado hoje é o Dr. Salvador Massano Cardoso, que se prontificou prontamente quando lhe pedimos para ele fazer uma destas nossas charlas, vou-lhe chamar assim, e agradeço-lhe muito por isso, acho que todos nós lhe agradecemos por isso, isso mostra a sua generosidade, mas eu queria dizer duas ou três palavras. Ele já colaborou em atividades do Rómulo, eu lembro que um dia esteve connosco num daqueles cafés que fazíamos à noite, no Café de Santa Cruz, naquelas sessões no Café de Santa Cruz. Uh, Dr. Salvador Massano Cardoso, está recordado disso? Esteve connosco numa dessas sessões. Estou. Havia tempos em que os cafés estavam abertos. Exatamente. Ora bem, eu estava aqui. Bem, quem é o Dr. Salvador Massano Cardoso? Muitos de vós conhecem, estão aqui para desfrutar, digamos, enfim, daquilo que conhecem dele e da, enfim, dos conhecimentos que ele tem de epidemiologia. É o tema que ele nos traz. O que é a epidemiologia, para que serve a epidemiologia, mas é professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e fez aí toda uma carreira ocupando-se, eu suponho que em Coimbra, de alguma modo de forma pioneira, destas questões de saúde pública ligadas com a epidemiologia, portanto, saúde ocupacional, medicina de trabalho, toda essa área da medicina que é uma área, enfim, reconhecida, cada vez mais reconhecida como muito relevante. E ele publicou, enfim, vários livros da sua especialidade, tendo começado logo em 1964 com um aluno, com uma obra escrita com o seu mestre sobre problemas da terceira idade, quer dizer, o mestre estava mais perto da terceira idade, mas o discípulo já se interessava por essas questões que hoje são muito mais atuais. E depois tem aqui um conjunto de apontamentos, por exemplo, notas epidemiológicas publicadas pelo Instituto de Higiene e Medicina Social da Faculdade de Medicina, sobre saúde pública. Estas notas epidemiológicas têm várias edições, ou muitos alunos de certeza que leram estas, eram obrigados a saber estas notas epidemiológicas, mas mesmo várias edições. Mas ele escrevia também o doutor Salvador Cardoso escrevia também noutros registros. Há aqui que parece um registro diferente, crónicas para epidemiológicas. Já é um título um bocadinho diferente, porque usa a palavra crónica, que não é muito usual. Na medicina não sei para designar certas doenças que são crónicas. Ora bem, ele estudou doenças, enfim, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, e eh, eu suponho não, tenho a certeza que numa publicação, estou a ver, numa publicação de Santa Combadão, não é que eu saiba isto tudo, mas estou a ver os catálogos, numa publicação de Santa Combadão, que acho que é a sua terra, certo? É de Certo? Santa Combadão, tem um livro de crónicas chamado Chuva de Pássaros Mortos em 2008. E ele depois continua outros livros, digamos, nesse registro, digamos, mais, vamos chamar assim, de diálogo entre medicina e sociedade. É o nome. Também tem aqui uma obra sobre a SIDA, etc., que colocou uma grave questão epidemiológica. Mas eu estava há pouco a falar, antes de começarmos a sessão, sobre três escritos que são escritos de históricos, dois dos quais de um médico, Francisco de Melo Franco, e o Dr. Salvador Massano Cardoso tem também este interesse pela história e tem aqui dois facsimiles que são, enfim, escolhidos e prefaciados por ele, de um médico luso-brasileiro, nascido no Brasil, mas aqui é ativo em Coimbra, do final do século XVIII, o autor daquele famoso poema, O Reino da Estupidez, em que
sobre a Universidade, sobre o estado da Universidade de Coimbra, e há aqui um título que eu agora vou dizer porque está mais gente, um título muito curioso: Medicina Teológica, o súplica humilde feita a todos os senhores confessores e diretores, sobre o modo de proceder com os seus penitentes na emenda dos pecados, principalmente a lascívia, cólera e bebedice. De algum modo, parece, aprendi agora, que este e outra obra do Francisco Melo Franco já era uma introdução, digamos, ao Serviço Social de Saúde, usando como intermediários os clérigos, os padres. Há uma rede aqui. Mas, enfim, eventualmente o professor Salvador Vasconcelos poderá falar destas questões. Eu só quero dizer-lhe que, como admiro, digamos, a capacidade que ele tem, não apenas académica, mas também de relação com a sociedade. Ele tem também uma costela política. Eu encontrei o seu registro nos anais da Assembleia da República. Foi também deputado. Suponho eu que foi vereador também, vereador ou provedor do ambiente da Câmara Municipal. Portanto, prestou serviço público, quer no Parlamento, quer na administração local, e também na própria universidade. Teve vários cargos de gestão na Faculdade de Medicina, vários órgãos, e na universidade. Suponho que em 2004 teve à frente um serviço de medicina estendido a toda a comunidade académica. E, portanto, é uma pessoa a quem todos nós, e eu como, enfim, também como membro da comunidade académica, a quem todos nós estamos muito agradecidos. Mas, enfim, eu demorei este tempo para compormos a sala, e agora que a sala está cheia, a palavra é do Dr. Salvador Maçã de Cardoso. Faz favor. Muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, quero naturalmente agradecer este convite e estou sempre disponível para poder falar daqueles assuntos que fazem parte das minhas paixões, e uma delas foi precisamente a de epidemiologia. Curiosamente, gostava de só dizer, para introduzir o assunto, é que nunca ouvi tantas vezes falar de epidemiologia, de epidemiologistas, de epidemia e de pandemias como agora. De tal forma que estou convencido que estes conceitos já entraram no léxico comum do nosso povo, graças naturalmente ao fenómeno que estamos a viver. Mas gostaria agora de passar para tentar explicar realmente o que é a epidemiologia. A epidemiologia pode ser considerada duas coisas, ou uma disciplina e uma ciência. A disciplina é quando nós temos que utilizar como instrumento de trabalho nas nossas atividades de saúde, quer sejam médicos, quer sejam outros profissionais, no sentido de conseguir alcançar os seus objetivos na sua prática diária. Isto pode explicar o que é que significa isso. A outra é a ciência, isto é, são epidemiologistas que andam sempre à procura de meios, de técnicas, de alternativas, de forma a poder estudar de uma forma muito mais profunda aquilo que se passa com a saúde e com a doença. Porque a epidemiologia, por definição, de forma muito rápida, podemos dizer que não é mais do que o estudo dos determinantes da saúde e da doença. Não é só da doença, também da saúde, porque temos também que compreender porque é que as pessoas são saudáveis, porque é que não adoecem, e, portanto, isto é muito importante. No entanto, a epidemiologia é relativamente recente, apesar dos conceitos de epidemiologia terem já muitos anos, mas o seu aparecimento foi muito recente, foi só em meados do século XIX. E, curiosamente, como é que nasceu a epidemiologia moderna? A epidemiologia moderna nasceu pura e simplesmente com a introdução na medicina e na saúde do método científico. Ou seja, foram precisos quase 300 anos para que o método e o espírito científico entrasse na medicina. 300 anos. Aliás, a medicina é a última das áreas do conhecimento humano que se cientificou, isto é, começou a ser cientificada. Continua a cientificar-se, mas nunca se há de cientificar-se totalmente por motivos óbvios. Portanto, foi a partir do meados do século XIX, que a introdução de conceitos provenientes da Revolução Científica do século XVI deu asa que nascesse a chamada medicina moderna. E a partir daí foi tudo foi radicalmente diferente. Porquê? Porque, para já, foi possível começar a identificar as doenças. Construir uma doença não é uma coisa fácil. Construir uma doença é muito complicado e nós nunca podemos lutar
contra nada se não estivermos perante alguém que tenha digamos, um cartão de cidadão, uma personalidade própria, neste caso a doença. E a construção das doenças foi feita graças à epidemiologia. Mas, além da construção das doenças, foi preciso também tentar estabelecer o que é que está na base dessas doenças. Por que é que as doenças aparecem? Como é que aparecem? Onde é que aparecem? Como é que elas se transmitem? Como é que elas se desenvolvem? E isto, naturalmente, só se consegue através da epidemiologia, que é um método que permite identificar e quantificar não só a doença, mas como todos os fatores que estão na sua gênese. E aqui as coisas começam-se a complicar, porque em medicina não há doenças unicausais, isto é, não há, todas as doenças são pluricausais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há dois tipos básicos de causas. São as causas que são necessárias e depois são as causas adicionais. Veja o que se passa neste momento com a pandemia que estamos a sofrer e a estudar e acompanhar. Há uma causa que é necessária, que é o vírus. Mas o vírus só por si não chega. É preciso outras causas, chamadas causas adicionais, para tentar explicar porque é que uns adoecem, outros não adoecem, porque é que uns morrem, não morrem, porque é que as coisas passam-se de uma maneira. E, portanto, a epidemiologia tem esse condão que é tentar compreender os fatores que estão na gênese da doença e o modo como é que eles se interagem e, desta forma, pode originar o aparecimento de uma patologia. Porque nós nunca podemos lutar contra um inimigo se não o conhecermos, E realmente, como é que nós vamos conhecer? Através do método epidemiológico. E como disse, o século XIX foi extraordinariamente importante. Tudo começou com as doenças infecciosas. Aliás, curiosamente, o método epidemiológico começou a ser utilizado nas doenças infecciosas muito tempo antes de saber o que era uma bactéria e o que era um vírus, muito tempo antes. E realmente esses métodos foram extraordinariamente interessantes. Há obras, até digo uma coisa, há obras que foram escritas em meados do século XIX, que se um professor de epidemiologia quiser mostrar a natureza e a importância do método epidemiológico, daqui a 300 ou 400 anos pode usar esse exemplo. Isto só ilustra a importância da cientificação da medicina e da utilização do método. E, claro, a partir daí, o que é que surgiu? Começamos a saber quais eram as doenças, como é que elas eram, como é que elas se transmitiam e, claro, que todas as medidas de prevenção, de tratamento que começaram a ser executadas tiveram um impacto extraordinário. Não podemos esquecer que foi graças a este conhecimento científico do século XIX que a esperança média de vida, que entre o tempo em que Cristo nasceu, que era 30 anos, e 1900, que foi apenas aumentou 10 anos. 10 anos. Mas a partir dessa altura, então, o que é que aconteceu? No espaço de um século, mais do que duplicou a esperança de vida. E duplicou porquê? Porque foi possível identificar as principais causas de doenças que estavam na base, na gênese de mortes prematuras e, como tal, foi possível entrar na fase de prevenção, com água com boas condições, o tratamento de esgotos, uma boa alimentação, um bom controle das doenças infecciosas, a vacinação. Isto é, foi possível rapidamente, mas mesmo rapidamente, fazer com que a população humana atingisse idades que nunca pensaria, não era possível alcançar em séculos anteriores. Claro que isto deu origem a duas coisas: cada vez mais pessoas idosas, cada vez mais pessoas e cada vez mais doenças que até aí não existiam. Ou antes, existiam, só que não tinham aquela expressão, porque falar de um infarto de miocárdio no século XIX também haviam, mas realmente as pessoas não atingiam a idade para ter os infartos. E depois com as devidas condições de vida, da alimentação, dos estilos de vida que entretanto foram sendo adotados, aliados à idade, começou a haver explosões de certas doenças que até aí não existiam. Isto também significar que a epidemiologia pode ser epidemiologia em termos de saúde pública e depois temos a epidemiologia específica. Neste caso, estou a falar, por exemplo, da epidemiologia das doenças cardiovasculares, que constituiu, em alguns países, durante o curso do século XX, foi um verdadeiro assassino, uma mortandade brutal, inclusive até em Portugal.
Em Portugal, um cidadão português no século XX, se atingisse uma certa idade, corria um risco muito elevado de morrer de quê? Olha, da AVC, que era a principal causa de morte, e, de facto, a partir do momento em que se começou a identificar quais os fatores de risco que estão na gênese dessa doença, doenças cardiovasculares, caso de acidentes vasculares cerebrais, caso de infarto do miocárdio, foi possível de instituir um conjunto de medidas de caráter preventivo, educacional, alimentar e até mesmo de tratamento que fez com que este fenómeno fosse travado e, naturalmente, e até houve regressão. Há uma regressão, inclusive, da mortalidade. Isto é claro que a epidemiologia tem este condão, tem este objetivo, é de estudar a dinâmica de uma doença, é estudar a história natural dessa doença, é tentar identificar todos os principais fatores de risco e depois tentar controlá-los através de diferentes tipos de medidas dietéticas, medidas higiênicas e outras que naturalmente nós conhecemos hoje em dia, de forma a que as pessoas possam viver mais, mas viver mais com saúde. Isto é realmente muito, muito importante. A epidemiologia é essa disciplina que permite conhecer aquilo que mata, aquilo que adoece, porque é que as pessoas adoecem, como é que elas adoecem, e a partir daí estabelecer um conjunto de regras, de princípios e de normas, quer a nível individual, quer a nível coletivo, de forma a contrariar a doença. O problema da doença é este, é que nós temos que adoecer, mais tarde ou mais cedo, mas quanto mais tarde, melhor. Eu costumo chamar este fenómeno chamado fenómeno da contração da doença e da morte. O objetivo da epidemiologia é tentar compreender as doenças e de forma que possamos viver cada vez com mais de qualidade de saúde e, sobretudo, que o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida, a doença faz parte da vida, a doença também é motor da vida, seja empurrada, como costumo dizer, para o último mês da nossa existência e até de preferência para a última semana da nossa vida. É aquilo que eu gosto de dizer, o fenómeno de contração da doença e da morte. Claro, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas lá iremos realmente através do conhecimento das causas das doenças. E quem fala destas doenças infecciosas, quem fala das doenças degenerativas, das doenças cardiovasculares, também podemos falar do caso do cancro. As diferentes formas de cancro, também houve uma explosão brutal a partir de uma certa altura. Bem, a principal causa de doença é só uma. Acho que toda a gente compreende que é a idade. A idade. A idade, obviamente. Se uma pessoa, quanto mais idosa for, tem que ter mais forçosamente riscos de adoecer. Mas isso são, tirando casos excepcionais, há casos excepcionais, realmente há casos de estou-me a lembrar daquele famoso primeiro-ministro Winston Churchill britânico, que é exemplo disto. O Winston Churchill devia ter, sob o ponto de vista epidemiológico, penso eu, o fator Winston Churchill, que é isto, se traduz da seguinte maneira: é aquele indivíduo que faz todos os disparates, come, bebe, não faz exercícios, está submetido a stress, está-se borrifando, deita-se na cama, despacha na cama, não se importa com a vida e bebe uma garrafa de brandy por dia, como eu conhecia, fuma charutos atrás de charuto e depois não morre. Não morre. Claro que posso dizer que há 10% da população mundial que tem este fator de proteção, 10%. O problema é só este. Se nós quisermos saber se temos ou se não temos, 90% de nós caímos antes de lá chegar. Portanto, acho melhor não tentar saber se nós somos portadores ou não do fator Winston Churchill. Isto é só para mostrar que a epidemiologia tem este objetivo, que é tentar compreender, tentar esclarecer o que é que está na base das doenças. E realmente, muito do conhecimento médico resultou precisamente na aplicação do método epidemiológico e que vai naturalmente continuar e que vai naturalmente trazer muitas informações, mas também não podemos esquecer outra coisa. Tudo que é bom também é mau. Tudo que é bom também é mau. E no caso da epidemiologia, eu começo a verificar algum mau uso da epidemiologia. Mau uso e até abuso da epidemiologia. Eu vou tentar explicar muito sumariamente. É que nós, em epidemiologia, temos dois tipos de noções: associação e causalidade. É o que acontece.
O facto de um determinado fator de risco estar associado a uma doença não é, de facto, uma forma de explicar que aquele fator é responsável. Não, está associado. Mas estar associado não é sinónimo de causalidade. O conceito de causalidade é muito complexo, é muito mais difícil de estudar. Envolve, depois, outros cientistas, outros técnicos, na forma de saber se aquele fator pode ou não pode ser responsável pela doença. É por isso que eu, muitas vezes, olho os jornais, às vezes, enfim, não digo que me arrepio, mas fico um pouco indisposto. Quando vejo que a maçã bravo de esmofo faz bem ao cancro, que os brócolos fazem bem ao cancro, que o vinho tinto faz bem na proteção das doenças cardiovasculares, e claro, que a cerveja é muito. Vou contar esta da cerveja. Um dia estava eu numa esplanada ali no Samambaia e vejo, no verão, vejo duas senhoras sentadas, já assim de idade, digamos, pós-menopáusica. E então eu olhei para uma, está a beber cerveja? Estou. Então, mas porquê tu não costumas beber cerveja? Então não ouviste, não leste a notícia de que a cerveja é boa para a osteoporose? Eu estou cheinha de osteoporose, então também vou beber. Bom, isto é só para mostrar que, de facto, a presença de sílica ou outras substâncias que tenham proteção por certas doenças não significa que o seu uso sistemático vá proteger. É o caso do vinho tinto. Eu realmente já não suporto essa do vinho tinto, que é rica em fenóis. Está bem, é rica em fenóis, os fenóis têm propriedades antioxidantes? Têm. Os antioxidantes têm propriedades de proteção em termos de saúde? Têm. Epidemiologicamente está correto. Mas se formos fazer as contas, bom, às tantas tínhamos que beber aqui meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias de garrafas de vinho para tirar realmente os efeitos dos fenóis que lá estão. Portanto, é preciso realmente ter muito cuidado, porque na comunicação social e então na imprensa nacional há uma espécie de uma epidemia assim, de publicação de trabalhos que mostram que existe associação e a partir daí o que é que penso? A associação, portanto, é bom, é benéfico e acabou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, é preciso também haver uma certa, uma certa cautela. Podia falar de chocolate, né? Podia falar de chocolate. Então vou dizer o seguinte, nunca vi uma indústria tão poderosa a fomentar estes estudos como o pessoal dos chocolates. Foi uma coisa impressionante. Quando eles começaram a ter quebras substanciais nas vendas, porque diziam que o chocolate era altamente energético e, portanto, provocava obesidade e provocava diabetes, porque tinha açúcar e diabetes, eles conseguiram encontrar coisas do arco da velha, que é o termo, para mostrar que havia associação e efeitos protetores. Mas é preciso ter também um certo cuidado, um certo juízo crítico relativamente a estes assuntos, sem realmente desmerecer os efeitos que possam ser eventualmente protetores. Mas ainda relativamente à epidemiologia e à sua construção das doenças e à sua história natural, é preciso explicar que a epidemiologia pode ir muito mais longe e tem ido. Estou-me a lembrar agora da epidemiologia social. É uma outra área, enfim, já tem alguns anos, não tenho muitos, mas tenho alguns anos, e que eu considero verdadeiramente interessante. O que é que significa isto de epidemiologia social? Significa, vejam só, para dar um exemplo, para tentar introduzir este pequeno tema, o seguinte. Sabe-se que um ano de escolaridade a mais tem um efeito determinante no não aparecimento de determinadas patologias. Isto é, basta um ano de escolaridade. E até, inclusive, até há estudos que mostram que as pessoas que tiram, por exemplo, o mestrado e o doutoramento beneficiam muito mais em termos de saúde do que aqueles que não têm esses graus académicos. Ora, isto é importante, tem a sua explicação. É que a melhor forma de combater certas doenças, estou a falar da obesidade, estou a falar da diabetes, estou a falar das doenças cardiovasculares, estou a falar de certas formas de certos tipos de cancro, é um nível cultural. Eu costumo dizer que com cultura na cabeça e dinheiro no bolso, nós podemos resolver a maior parte das doenças. E isto é muito importante, porque não é preciso estar a explicar a alguém que o tabaco faz mal, ou que não deixe de fumar. Se a pessoa tiver um nível cultural, enfim, superior, e tiver um grau académico, ou tiver mais anos de escolaridade, acabam por se aperceber facilmente de que aquilo que é bom, de que aquilo que não é menos bom, de que aquilo que é mau, e conseguem adotar realmente comportamentos, estilos de vida que são altamente benéficos. Isto, de facto, é notável, é notável. Eu costumo dizer, com um ano de escolaridade a mais, isto é, combatendo, por exemplo,
a falta de escolaridade do nosso povo, que ainda é relativamente elevado, por cada ano de investimento na escolaridade, nós conseguimos reduzir posteriormente muitas doenças mesmo. E mais, são doenças de um espectro bastante largo, de que vai desde as doenças cardiovasculares, a obesidade, por exemplo, combater a obesidade. A melhor maneira de combater a obesidade, sobretudo estou a falar do adulto, é aumentar a escolaridade, é aumentar o nível cultural. É notável isto. E basta ver, se vamos ver onde é que as pessoas são mais obesas. Curiosamente, são precisamente nos meios que são culturalmente menos desenvolvidos. Está estudado, portanto, esta noção da epidemiologia social, com os seus impactos em diversos níveis, devia ser, digamos, incentivado. E às vezes não é preciso falar da doença ou falar do fator de risco em causa, basta só que a pessoa tenha cultura. E se tiver dinheiro no bolso, então as coisas realmente solucionam-se, não é? É muitíssimo maior. Portanto, a epidemiologia tem, de facto, esta particularidade de estudar todas estas áreas a vários níveis, em vários campos, de forma a que possamos o quê? Possamos conhecer porque é que as doenças aparecem, quantificá-las, saber a sua dinâmica, como é que elas se distribuem, por classes sociais, por exemplo, nós sabemos perfeitamente que a morbilidade por classes sociais é totalmente diferente, não há dúvida nenhuma. As pessoas podem dizer quem é que morre mais de infarto de miocárdio? São as pessoas, são da alta esfera económica, as pessoas dos executivos. Não é nada, não é nada. Quem morre mais por infarto são precisamente as pessoas do nível cultural mais baixo. E vai ser a mesma coisa. Portanto, se de facto conseguirmos contrariar ou impedir este fenómeno, automaticamente estamos logo a aumentar a possibilidade dessas pessoas virem a ser mais saudáveis. Portanto, a epidemiologia dá este contributo, não é só estudar uma doença infecciosa, como é que aparece o vírus A, o vírus B, como é que ele se distribui, quem é que atinge, quem é que não atinge, ou as doenças degenerativas, porque é que o cancro aparece mais numas zonas do que noutras, porque é que atinge mais certas pessoas do que outras. Tudo isto nós sabemos hoje e temos, de facto, altamente comunidade. Não há dúvida nenhuma que a epidemiologia, repito, é uma disciplina, eu chamo de disciplina porque são poucos os epidemiologistas, apesar de agora ter surgido uma epidemia de epidemiologistas em Portugal, eu não sabia que havia tantos, eu até fiquei de boca aberta, porque alguns nem os conhecia, mas isso, ser cultor de uma disciplina é uma coisa, ser epidemiologista é um pouco mais complexo, mas naturalmente não é para aqui chamado. Também queria chamar a atenção que a epidemiologia permitiu também estudar coisas interessantes. Porque é que nós adoecemos hoje em dia e não adoecemos destas mesmas doenças no passado? Primeiro, por causa da idade, que antigamente as pessoas não chegavam à idade de sofrer essas doenças. Mas há outros fatores muito importantes. Não podemos esquecer que o ser humano, tal como qualquer outra espécie animal, é fruto de erros sucessivos. Sempre, constantemente. A natureza está como. Acho que o passatempo favorito da natureza é cometer erros. E esses erros vão se acumulando. E depois, de acordo com as circunstâncias em que essa espécie vive, se aqueles erros forem favoráveis àquelas circunstâncias, sobrevivem. Se não forem, desaparecem. No caso da espécie humana é a mesma coisa. Nós temos também uns somatórios de erros. Há muita gente, eu tenho o colesterol elevado, mas eu não como nada, eu nem como gorduras, nem como manteigas, nem como queijo, faço exercício. Pô, claro, é porque o corpo deles está programado, digamos assim, para produzir mais aquela substância. Porquê? Porque aquela substância é essencial à vida. Se não tivermos colesterol, não temos só certas hormonas. As nossas células também não conseguem, as membranas não conseguem sobreviver e, portanto, o risco de adoecer e de morte é muito elevado. O que é que acontece? Acontece que a seleção natural, neste caso concreto, vou falar do colesterol, podia falar também das proteínas, enfim, outras coisas quaisquer, fez com que o ser humano, como qualquer espécie, está preparado para viver na penúria. Qualquer espécie animal está preparado para viver na penúria, na carência. Ora, nós também. Ora, a partir do momento em que essa penúria desaparece, essa carência desaparece, por exemplo, é o caso da alimentação, se anda a 500 metros ou 200 ou 300 metros, encontra um café, encontra uma mercearia, encontra um supermercado, encontramos comida a cada ponto da esquina das nossas ruas.
coisa que não acontecia no Paleolítico Superior, não é? Não estou a ver o meu bisavô do Paleolítico Superior sair de manhã da caverna e ir ali ao lado buscar comida. Não, se quisesse, tinha que ir buscá-la, tinha que ir caçá-la. E isto é muito importante, porque nós achamos natural os nossos comportamentos. É natural do seu ponto de vista cultural, mas não é natural do seu ponto de vista biológico. Não é natural do seu ponto de vista biológico, porque nós estamos a ingerir algo para o qual nós não estamos preparados. O nosso organismo está preparado para viver em carência. A epidemiologia provou isto. A epidemiologia provou, por exemplo, que as pessoas mais frugais vivem muito mais. Uma forma, aliás, o verdadeiro elixir da vida é precisamente comer pouco, é passar fome sem ser fome biológica. Passar fome sem fome biológica é o único elixir da vida que eu conheço. E funciona. E funciona. Bom, tirando aqueles indivíduos, como disse há bocado, tipo Winston Churchill, mas isso é um caso também, são também outros erros da natureza. Ora, isto tem a ver com os chamados causas das doenças. As causas remotas, evolutivas, que surgiram há milhões ou centenas de anos, e as causas próximas. E é desta interação entre causas remotas e causas próximas que por vezes explodem o aparecimento de muita patologia humana com as suas consequências que são bem conhecidas, nomeadamente em termos de doenças cardiovasculares e em termos de neoplasias. De forma que a epidemiologia serve para isto tudo, serve para identificar onde é que estão os fatores, porque é que acontece. Outra coisa que realmente me faz, enfim, tem a ver com a alimentação. Antigamente as pessoas cresciam, nasciam, cresciam, viviam e morriam num determinado meio ambiente onde todos os seus produtos alimentares eram produzidos localmente. E se a natureza lhes desse aqueles alimentos, muito bem, ele ingeria aqueles alimentos. Pois não. Hoje uma pessoa senta-se à mesa e come um kiwi da Nova Zelândia, come uma pescada que vem lá do Pacífico, come, sei lá, qualquer coisa que vem lá da África Central à base de coco. Bom, isto é, nós teremos uma mixordice, no termo não de pejorativo, mas de mistura de de alimentos que não estão de acordo com a nossa natureza biológica que vivemos naquele momento, na circunstância. E isto vai resultar o aparecimento de doenças. Estar agora a obrigar um esquimó a beber óleo de palma ou um africano a beber, a comer gordura próprios lá dos nórdicos daquela zona, não é correto. E então depois vem com estas coisas, as dietas mediterrânicas, que é património cultural da humanidade, acho eu, e que eu farto-me de rir, e para tentar explicar porque é que os povos mediterrânicos não sofriam tanto doenças cardiovasculares. Eu reconheço os atributos biológicos e epidemiologicamente está tudo comprovado, que tem benefícios verdadeiramente bem definidos. Mas eu pergunto, mas será mesmo que é o efeito da dieta mediterrânica? Às tantas, não houve doenças nesses povos, não por causa da dieta mediterrânica, mas por causa da fome mediterrânica. Portanto, é preciso que a epidemiologia também venha muitas vezes desmistificar e desmascarar determinados conceitos que são utilizados às vezes de uma forma muito abusiva. Bom, eu só estou a dizer isto para tentar explicar o que é epidemiologia. A epidemiologia é precisamente esta disciplina que estuda tudo aquilo que eu acabei de dizer e muito mais, naturalmente, muito mais, no sentido de identificar as doenças, estabelecer nexos de causalidade, tentar com isso estabelecer medidas e comportamentos de prevenção, quer ser primários, quer inclusive secundários, e, sobretudo, tentar, bom, só para terminar, de que faça aquilo que todos nós desejamos, que é contribuir para a saúde e para o bem-estar das pessoas, de forma que as pessoas, não digo que evitem ter a doença, mas que adiar a doença. Eu fui professor de medicina preventiva e sinceramente, nunca apreciei bem o conceito de medicina preventiva. A medicina preventiva acho que não existe. É medicina para adiar o aparecimento de um fenómeno. Nós adiamos, porque, vamos lá para falar sério, ter um infarto de miocárdio aos 50 anos é uma tragédia. Mas se tiver um infarto de miocárdio mortal aos 99 anos, é uma felicidade. Portanto, é preciso saber que as doenças também têm de ser enquadradas dentro de um contexto social e tentar fazer com que possamos empurrar
tudo aquilo que seja prejudicial à saúde humana para o mais tarde possível, de preferência, como eu costumo dizer, para o último mês de vida ou a última semana de vida, que é precisamente o sofrimento é que nós não nos podemos escapar, exceto naturalmente aqueles que têm morte súbita ou aqueles que morrem por alguma violência física. Mas, tirando isso, a epidemiologia vai constituir no futuro uma disciplina que vai ainda tentar compreender e explicar muito daquilo que nós não sabemos. E, como se deve saber, como é fácil de compreender, por cada pergunta que consigamos responder, nós temos logo a seguir 2 a 3 para que se levantam. E, portanto, ela é um método. No fundo, a epidemiologia, em síntese, é a faceta da ciência dentro da medicina. É, claro que não é como a física tem as suas leis muito bem definidas. Em medicina, nós não temos as leis nem de perto nem de longe tão bem definidas, nem nunca devemos ter. E também aí também está o seu encanto, também está o seu encanto é o facto de nunca conseguimos dominar radicalmente esta área, e nunca iremos dominar. De maneira, olha, meu caro amigo, olha, eu não quero, sabe que estas coisas, como já me deve a conhecer, podem provocar este tipo de excitação mental que me leva realmente a ser um pouco mais expansivo, mas faz parte da minha natureza, mas terei muito gosto em responder ou qualquer tipo de pergunta, porque, como costumava dizer nas aulas, aquilo que fica por dizer é mais importante do que aquilo que se disse. Isso só se pode dizer se alguém nos perguntar. Muito bem, muito bem. Isto é a melhor maneira de incitar à curiosidade da assistência. Muito obrigado. Enfim, eu já sabia da sua vivacidade, mas vejo que continua muito viva a sua vivacidade. Vamos lá Com ver, vamos esses lá ver. exemplos e eu fiquei muito interessado, mas perguntarei depois das outras pessoas, pá, porque eu estou muito interessado no efeito Churchill, como é que eu vou conseguir? Essa, essa é a minha pergunta, se mais ninguém colocar. Eu quero saber como é que se pode fazer disparates e, no entanto, não morrer disso. Está aqui um comentário que diz muito esclarecedor, portanto, há aqui alguém que está, Fernanda Costa, que está satisfeita. Eh, Falou aí da questão da atual pandemia, que é uma coisa que nos interessa a todos, não é? Mas falou só en passant, en passant. Diz que, enfim, de uma maneira um pouco crítica, disse que nunca tinha visto tantos epidemiologistas como há agora. Nós, de facto, eu próprio, a certa altura, me vi, enfim, aprendiz de epidemiologista, quando estávamos, principalmente na primeira vaga, a fazer uns modelos matemáticos, a ver o que ia acontecer à curva, etc. E de facto, aquilo até, fazer uma modelação matemática de número de casos, até parece uma coisa simples, mas de facto eu percebo o seu remoque, é que não é epidemiologista é quem quer, não é? Não se aprende de um dia para o outro a ser epidemiologista. De modo que eu gostava de saber o que é preciso para ser epidemiologista, quer dizer, não se pode ser epidemiologista amador. Tem uma parte, com certeza, de modelação matemática, mas é preciso uma parte da medicina, é preciso uma parte do conhecimento do que é o doente e do que é a doença. Não é? Não podia elaborar um bocadinho mais, pegando talvez no caso da atual pandemia, porque é que é difícil fazer epidemiologia, se faz epidemiologia bem feita, etc. Como é que podemos prever? No fundo, agora descemos a terceira vaga, para ser concreto. Vai haver uma quarta, não vai haver uma quarta, depende de quê, e isso, o que é que a epidemiologia nos pode dizer sobre o futuro desta situação terrível em que vivemos? Bom, para ser epidemiologista, ou para fazer epidemiologia, de facto, tem que ter conhecimentos de medicina, tem que, mais do que isso, tem que ser-se mesmo médico, ou seja, não basta ter Eu não conhecimento. posso, já percebi. Não, mas espera, não é isso. Eu não sou matemático e há uma epidemiologia, há uma especialidade de epidemiologia chamada epidemiologia matemática. E digo com toda a franqueza, não tenho nem consigo segui-los. Portanto, mas isso é importante. Há epidemiologista, há mesmo epidemiologia matemática, que é muito importante. São aqueles que nos ajudam realmente a construir os modelos, esses figurinos com o qual nós podemos utilizar. Mas, digamos, para que esse cientista possa nos ajudar, tem que ter ao seu lado alguém que saiba de medicina e que tenha vivência de medicina, porque isto, sem isso é impossível.
impossível, realmente, é impossível. E que é que eu digo? Até reparei que algumas pessoas que falavam, e falavam bem, e até com conhecimento de causa, mas faltava-lhe aquilo que, aquela coisinha que é ser-se médico, isto é, ter lidado com a doença, ter lidado com o sofrimento. Eu vou dizer só isto. Eu sou epidemiologista, sou dos primeiros. Eu sou da altura que em Portugal os epidemiologistas, as duas mãos, eram mais que suficientes. Posso contar a todos. Exatamente, eram mais que suficientes. E lembro que quando eu comecei, sobretudo nas epidemiologias das doenças cardiovasculares, o professor Carlos Ribeiro, que era cardiologista, professor catedrático em Lisboa e que foi bastonário, adorava, gostava muito que eu fosse aos congressos portugueses de cardiologia falar sobre estes temas, e ele dizia-me que era o meu querido epidemiologista clínico, porque só um clínico é que poderia realmente abordar aqueles assuntos de uma forma científica e de forma que todos pudessem compreender. Eu achava isto a forma muito deliciosa como ele me tratava. Chamava epidemiologista clínico. E hoje também temos uma especialidade, uma subespecialidade de epidemiologia, que é a epidemiologia clínica. Que um bom clínico tem que saber de epidemiologia. E muitos daqueles clínicos que são bons são porque, de uma forma quase instintiva, quase que intuitiva, são epidemiologistas. É o que faz a diferença entre um bom clínico e, às vezes, um menos bom clínico. Não é? É perceber que a doença é coletiva e não individual, que a doença Sim, é um conjunto de casos muito alargado. Exato, e é difícil. Eu também posso dizer que houve uma altura, que há uns anos, que houve em França um estudo bastante interessante, que já não me lembrava, que mostrou que os melhores médicos eram aqueles que entravam em medicina com a melhor nota matemática. E esta? Pronto, para quê? Porque tinha. Isto é muito interessante, quer dizer, estas coisas não é para desvalorizar os outros, mas é só para mostrar que aquilo que mostrou o que é preciso para ser epidemiologista. Neste caso, hoje há epidemiologistas que não são clínicos, mas quando eles não são, nota-se que ali falta-lhe qualquer coisa, sabe? É como na gastronomia, pode tudo aparentemente estar muito bem, tudo bem alinhado, mas falta-lhe aquela mãozinha para dar aquele sabor. É isso, é isso. Eu percebo, é preciso perceber o que é a doença É, e saber o que é o doente, e isso exatamente. só a proximidade médico-doente é que Exatamente. fornece. É uma percepção especial, indefinível, mas é isso que nos permite, digamos, enfim, não é apenas contar números e olhar para uma tabela como se não houvesse pessoas Exatamente. por trás da tabela de cálculo, da regra de cálculo. Ora bem, tenho aqui uma pergunta de Pedro Magalhães, não sei se o próprio quer fazer, se quiser, eu pode ligar o microfone, ou então eu leio. Boa tarde. Posso Boa tarde, fazer? olá. Posso fazer? Olá, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu li algumas coisas sobre a origem desta pandemia. No início falava-se muito do tal animal que aparentemente é autóctone lá na Ásia. Mas eu gostava de perguntar se revê na tese que associa a origem desta e de outras pandemias à expansão da atividade do homem, e homem com H grande, ou seja, inclui obviamente as mulheres também, a outros cantos do mundo que anteriormente se consideravam selvagens. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou dizer o seguinte, do modo geral, as epidemias surgem sempre do Oriente. Do modo geral, surgem sempre do Oriente. E explica-se de uma forma relativamente simples. Há um fenómeno que é chamado o fenómeno da transposição das espécies. Ou seja, determinados vírus são específicos de uma determinada espécie, mas têm a capacidade, se tudo for propício a isso, de saltar para outra espécie. E depois para outra espécie. Ora, o que é que acontece no Oriente? No Oriente acontece um fenómeno muito curioso. Eles comem tudo que tem vida. Tudo que mexe. Depois vivem em comunhão, isto é, homem, aves, mamíferos, selvagens ou mamíferos domésticos, vivem em uma interação permanente. E aí cria-se, digamos, uma espécie de condições ecológicas em que os vírus vão saltando de espécie para espécie. De repente, por uma mutação ou por qualquer motivo, adaptam-se a essa espécie e depois estão aí nessa espécie. Mas depois saltam para outra. É por isso que as epidemias que vêm sempre do Oriente, eu estou a falar, por exemplo, de epidemias da gripe e também agora dos coronavírus. A própria peste negra veio Sim, veio, mas vem sempre daquele lado, porque há ali uma interação tão grande entre todas aquelas espécies, homem, aves, mamíferos, selvagens,
tudo ali está, digamos, numa relação tão estreita, que naturalmente explica porque é que é um verdadeiro caldo. É um verdadeiro caldo. E depois, a partir daí, se o vírus naturalmente se adaptar à espécie humana, e se vir que o ser humano é bom, e neste caso até foi bom para este vírus, ele utiliza naturalmente para se propagar, porque os vírus querem também, digamos, propagar-se, é uma forma que eles têm de viver. E eu estou convencido que irão aparecer outros coronavírus. Estou convencido que irão aparecer outros vírus. Os coronavírus, por particularidades muito singulares, naturalmente, têm esta capacidade de transposição. O SARS já foi um problema, o MERS também já foi um problema, infelizmente não tinha capacidade de transmissão tão elevada como tem o coronavírus, não era uma desgraça, de maneira que, e agora até poderia dizer, e provavelmente estarão lá muitos mais à espera, em fila indiana, para poder entrar na espécie humana. Como evitar, então? Para evitar isto tem, pois, para evitar para já não haver tanta gente. Isto é logo, começa logo pelo controle da natalidade, é um grande problema. Depois, mudança de hábitos alimentares e culturais, que vai ser praticamente impossível modificar hábitos culturais e alimentares nos povos, porque eles são o resultado de milhares e milhares de anos. Isto vai ser muito difícil. E, por outro lado, também problemas de natureza política. Não esqueçamos que os chineses fomentaram os próprios o consumo de animais selvagens durante a Grande Fome. E aí também está um dos fenómenos. De maneira que o ser humano está altamente vulnerável e vive no fio da navalha perante tudo. Perante a agressão microbiana, perante a agressão virusal, perante a agressão química, perante a agressão climática. Nós vivemos no fio da navalha. Porque pensamos, somos os donos do mundo. Não somos donos de nada. Vamos ser seguidos. Parece um pouco pessimista, parece que a ciência não tem meio. Por exemplo, a vacina é um grande avanço. Não sou pessimista. A vacina são meios que nós temos para, de facto, uma forma mímica, minimizar a natureza. Mas não podemos pensar que temos capacidades para, do seu ponto de vista biológico, para ir a todas. Não temos capacidade para ir a todas. Não vamos ter, por mais desenvolvimento tecnológico, porque isso pode ser muito perigoso também. Mas os hominídeos estão cá há quase 1 milhão de anos, não é? Pois estão, mas já reparou quantas espécies desapareceram? Sim, mas nós temos civilização, cultura, ciência, etc. É uma arma. Para o bem e para o mal, não é? Não, para o bem e para o mal. É por isso que nós conseguimos sobreviver. Nós sobrevivemos graças ao meio cultural que criamos, mais nada. Porque, do seu ponto de vista biológico, estamos tão frágeis como estávamos aí há 10, 15 ou 20 mil anos atrás. Não tenho dúvidas nenhumas. A nossa salvação é a cultura. Mas resta saber até que ponto é que a cultura vai aguentar com tudo, porque isto é um fenómeno que tem consequências muito, 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 muito perigosas. Não se esqueça que a nossa biologia está preparada para num mundo que não é este. Se nós decidimos na nossa bolha cultural e social, o que é que nos acontece? É uma miséria. É uma miséria material. Sim, a adaptação biológica é muito lenta. Sim, a adaptação cultural é muito rápida. Exatamente. Mas resta saber se a adaptação cultural, no futuro, não vai sofrer influências da nossa fraca adaptação biológica. Não estaremos cá. Falou aí da possibilidade de novos vírus e todos sabemos que existe esse perigo, assim como apareceu este, tudo indica ocasionalmente, poderão ocasionalmente aparecer outros. De algum modo, há uma vida natural, não são bem fenómenos vivos, mas multiplicam-se. Há algumas capacidades, não é vida autónoma, mas é uma vida parasita, mas tem algumas capacidades que a vida tem, uma é de se multiplicar, outra é de se transformar. E nós já vemos hoje com esta história das variantes, não é? A história das variantes, está aqui alguém a perguntar, já faz com que estejam todos os dias, de algum modo, não são ainda novas vírus, mas são variantes do mesmo vírus. Isso dificulta bastante o modo de nós fazermos epidemiologia, porque há surpresas, não é? Já aconteceu na pneumónica, se aparece a gripe espanhola, se aparece uma espécie nova, houve aí claramente uma sobrereação do nosso sistema imunitário que foi pior, digamos, a defesa do que o ataque. E, portanto, pode voltar a acontecer uma coisa desse género ou não?
Pode, pode. Os vírus estão, uma das características que os vírus estão em constante mutação. E esta constante mutação. Evidentemente que as mutações é isso mesmo, são erros que depois, perante o erro que surgiu, se adquiriu uma capacidade, por exemplo, de ser mais contagioso, ele naturalmente vai substituir o outro que não é tão contagioso. Mas isso faz parte, digamos, da dinâmica. Há uma dinâmica nos vírus. Aliás, nós estamos constantemente a ser agredidos. Constantemente a ser agredidos. Nós, desde que nascemos até que morrer, não sofremos outra coisa senão uma agressão constante, permanente. E essa é a questão. Mas o sistema imunitário é muito bom, defende muito bem. É muito bom, mas é o que acontece. O problema é que nós vivemos em meios altamente esterilizados, já reparou? Isto é, o contacto que temos com o meio ambiente e com as agressões virusais não tem nada a ver como era quando era criança. Hoje as crianças nascem em meios esterilizados, vivem em meios esterilizados, é chamado paradoxo da higiene. Isto é, a higiene esteve na base da vida, esteve na base do aumento da esperança de vida, esteve na base do bem-estar. E de mais, não nos defendemos, não é? Exatamente, e de repente está precisamente a prejudicar. Muito é o paradoxo da higiene. O paradoxo da higiene é muito bem visto. Muito limpo, mas não muito. Mas é o paradoxo da higiene. Olha, nós sabemos, por exemplo, que o caso da asma, no caso da epidemiologia da asma, nas crianças, ilustra muito bem isso. Hoje sabe-se, sob o ponto de vista epidemiológico, que o aumento da incidência e da prevalência da asma infantil não tem nada a ver com a poluição, nada. Tem a ver com a não exposição em tempo oportuno da criança com o meio ambiente. Não aprendeu a defender-se. Exatamente. Não aprendeu a defender-se. Porquê? Porque as agressões em pequenos são agressões lentas, repetitivas. Se a pessoa não tiver esse tipo de agressão lenta e repetitiva, e se de repente aos 4 anos é que vai começar a entrar em contato com o mundo real, então a agressão é muito mais intensa e muito mais violenta. No caso do atual vírus, com a vacinação, nós, enfim, reforçamos o nosso sistema imunitário, não sabemos ainda por quanto tempo, mas pode acontecer que o vírus até permaneça por aí, se torne endémico, como se diz, mas que passa a ser mais ou menos inofensivo, ou pelo menos tão inofensivo como a da gripe. Quer dizer, o nosso sistema imunitário, com a ajuda da vacina, e até, suponho que de forma natural, podem-se criar essas resistências, e, portanto, podemos aprender naturalmente, e com o meio artificial que é a vacina, e a certa altura não eliminamos o vírus, mas reduzimos-lo à mínima expressão, certo? Certo, é o que acontece com os outros que já cá andam, os outros 4 que já cá andam, coronavírus há muito tempo, primos direitos deste. Mas esses não fazem tão mal como este. Pois não, e agora pergunto, e quando eles apareceram, não terão feito também mal? Quando eles apareceram na nossa espécie, não terão feito mal? Sim. Fizeram, mas não fizeram... Há registros antigos que nós não temos, não é? Quer dizer, não há registros. Não é problema, não é só dos registros, é a forma como um coronavírus se transmite hoje em dia, século XXI, e um outro primo dele, do coronavírus, aqui há 500... Hoje vai de avião, hoje o coronavírus vai de avião. Pois vai. E há 2000 anos, chegava cá de quê? Isso demorava mais. A vir da China à peste negra é uma bactéria nesse caso, mas demorou muito, demorou anos. Muito depois. E no caso dos vírus, pode demorar mais. Veio a pé da China. Veio a pé, e os outros também. Mas é literal, veio mesmo a pé. Foi literalmente. Mas é para mostrar que realmente é preciso saber epidemiologicamente como é que todo este processo decorre. É que hoje o mundo, a velocidade do mundo, hoje em dia, relativamente ao século XVIII, é 700 vezes, é 800 vezes mais rápido do que naquela altura. Tudo se processa a uma velocidade louca. É por isso que o planeta Terra, na minha opinião, hoje encolheu, que quase cabe na palma de uma mão. O planeta encolheu sob ponto. É como as estradas, hoje vai ser Lisboa em pouco tempo. Antigamente demorava-se quanto tempo? Sim. Se eu lembro-me disso, era umas 6 horas. Lembra-se disso também, não lembra? Também lembro. Era uma epopeia. E qualquer dia dizem que é 40 minutos ou 1 hora. Está a ver? E o vírus também aproveita a boleia. Pois, mas agora com a paralisação do tráfego aéreo, enfim, as coisas, bem, neste momento no mundo estão a melhorar, exceto o Brasil. O Brasil, infelizmente, está a piorar. E está a piorar por má gestão, não é? Nós também podemos fazer má gestão nos assuntos do vírus. Pois, Porque há aquela questão da economia e da medicina.
A medicina diz uma coisa, a economia diz outra, não é? E são questões A difíceis de medicina diz gerir. uma coisa, e a economia. Agora gosto de saber o que é que nasceu primeiro, se foi a medicina, se foi a economia. Mas o problema é que nós não podemos viver sem a economia, sabe? Pois. Pois é, pois é, pois é. E, portanto, os médicos fazem o que podem, dizem o que sabem, e depois temos os políticos, que são os tais indivíduos que gostam daquela. Eu concordo consigo, mas olha que um cliente morto não é cliente, de modo que é melhor a medicina, é a melhor primeira. Sim, mas a medicina não lida com clientes. Os economistas é que lidam. A palavra cliente é para o economista, não é para o médico. Eu sei, mas é o que eu estou a dizer, o cliente para o economista, se não estiver vivo, se não tiver, para o comércio, para a indústria, se não estiver vivo, Também não não interessa. conta. Portanto, o melhor é mantê-lo vivo, portanto, primazia a medicina. Pois claro, está a ver, ainda bem. Mas isso, há quem não aceite isso, não é? Sim, há certos povos que não aceitam isso. Há certo que não aceite isso. Então, queria perguntar, Fernanda Batista, se não ficou espantado com a rapidez com que se construiu esta vacina. 10 meses, quando para a papeira tinha demorado 4 anos e tinha sido a mais rápida. Não tem nada a ver, porque as tecnologias científicas modernas são extraordinariamente maravilhosas. Aqui está o sinal do desenvolvimento tecnológico e científico. E mais, estou perfeitamente convencido que no futuro muito próximo, se houver necessidade de modificar as vacinas por qualquer motivo, num mês resolvem isso. Por algum motivo é que a tecnologia é de facto extraordinária. E até porque os métodos que hoje são utilizados são totalmente diferentes. Muitas delas são vacinas de RNA e que curiosamente nasceram com outra finalidade e que vão revolucionar. Aquilo estavam a tentar atacar o cancro. Pois é, exatamente, a ver o que é. Isto, a ciência, de facto, quando é bem aplicada, bem usada e tecnologicamente bem servida, consegue. A mim não me espanta nada. Aliás, eu disse desde o princípio, quando começamos a falar nestes problemas, há um ano atrás, eu disse que, quando falávamos, isso agora vai demorar uns anos, não vai nada, vai ser rápido, vai ser rápido. Vai ser rápido. E mesmo perante estas variantes que estão a aparecer. Se vai poder motivo... ser enfrentado, não é? Exato. Mas isso aí é que eu concordo com a capacidade do ser humano. Aí mostra realmente a sua inteligência. Portanto, não é só a epidemiologia, digamos assim, macroscópica, é também o nosso conhecimento microscópico, a identificação genética rápida, que é uma tecnologia nova, não é? E epidemiologia molecular. Exatamente. Exatamente, combina o microscópico com o macroscópico. Exatamente. Olha, nessa questão, voltando à questão do Churchill, que me interessa muito, são fatores genéticos. É que eu posso tentar tudo e tive azar geneticamente. Pois é a genética que desempenha aí um papel. Sabe-se mais sobre isso? Ou é mesmo um mistério? Não é mistério. Sabe, entra no âmbito da epidemiologia genética. Há, de facto, genes que permitem que possamos resistir a tudo e a todos. Nascemos com sorte, não é? Há uns que nascem com sorte. Estes não nascem com sorte, estes nascem com o Euromilhões. Este já nascem com o Euromilhões, nos genes. Muito bem. E, portanto, aí, enfim, se não temos sorte, também nós não podemos... O que é que podemos fazer? Eu percebi a sua crítica à dieta mediterrânea, quer dizer, a dieta, desde que se coma pouco e variado e relativamente bem, não será o mais importante, não é? O que é que a gente pode fazer para viver mais, evitando a doença? Já percebi que não comer que é bom, mas também há limites. Não. Eu aí também não vou tão longe, não é? Até porque eu gosto também de comer bem. Não, há um conjunto de fatores. Há fatores de risco chamados major, aqueles que são mesmo evidentes, aqueles que são mesmo grosseiros, aqueles que são mesmo brutos, que nós podemos naturalmente não só abdicar, como diminuir de uma forma ostensiva. E depois, enfim, haverá outros que com o tempo poderemos beneficiar. Mas, como digo, o ideal seria escolher os nossos próprios genes. Não é? Pois isso. Bem, no futuro há a questão de se poder editar os genes, mas aí levanta questões éticas, não é?
Pois levanta-se questões éticas, mas hoje já se faz isso para certas doenças genéticas, como sabe, que é tentar Começa a modificar, fazer-se, sim. e já começa a fazer-se, e aí não, mas aí é para aqueles que estão mesmo vulneráveis e que estão condenados e que vão se modificando geneticamente para que possam sobreviver. Agora, fazer manipulação genética para podermos beber os bons copos, bons brands, fumar os bons charutos e, e Quer bom, dizer, teoricamente enfim, pode-se pensar nisso. Na prática é questão se é ético, não é? claro, e do ponto de vista prático também estou convencido que, Até fazer um atleta para ele ganhar os Jogos Olímpicos, não é? ou seja, já os há, já há quem pense nisso, então já há quem faça a seleção disso, basta agarrar num africano e tirar aqueles microsomas, as mitocôndrias que eles têm naqueles músculos que são muito mais em número do que nos indivíduos de raça branca, por isso é que eles conseguem aguentar aqueles quilómetros todos a correr, a correr, a correr, a correr, nunca mais para, São pois as não? fábricas celulares, Tem, não é? tem fábricas, tem ali fábricas tem as mitocôndrias a funcionar em pleno. Isto é até uma forma de discriminação, já reparou, biológica? Pois, 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 pois. Quer dizer, nem deviam concorrer connosco. Pois claro que não. Então se eles Não naturalmente... temos hipóteses, não é? Pois não tem hipótese nenhuma, não temos hipótese nenhuma. Correr com um caniano, não é? Como é que podemos concorrer com um caniano que mesmo que nunca tenha feito treino de alta competição e tem aquelas mitocôndrias naqueles músculos num número fabuloso? Aquilo é só dar ordem e pronto, e vão eles por aí cima e ninguém os apanha, claro está. Claro. O exceto se chama Carlos Lopes ou Rosa Mota. Está bem, mas este teve que treinar, este teve que treinar. Esses aí também têm, enfim, tem algum género, mas também tem muito trabalho, muito Pois claro, pois está. treino. Deixe-me voltar à questão da epidemiologia, que de facto é um assunto fascinante e há vários tipos de doença, não é? Há doenças que são infecciosas, como digamos, como a SIDA ou como agora o Covid, mas há também doenças que, sei lá, o cancro, que não são transmissíveis. Portanto, a questão é, falamos de epidemiologia nos dois lados, até se fala de epidemiologia da obesidade. A obesidade, enfim, é uma propensão, uma comorbilidade para outras doenças, como a diabetes, etc. Portanto, a questão é, os esquemas que fossem os raciocínios e os esquemas e os modelos de epidemiologia são os mesmos para um caso e para o outro. Para as doenças em que há transmissão direta e para as doenças em que, enfim, estar com o indivíduo obeso não me torna necessariamente obeso, a não ser que eu partilhe os prazeres da mesa com ele. Não, os princípios, os métodos são sempre os mesmos, só que numas são mais fáceis de aplicar e noutras são mais difíceis de aplicar, mas a metodologia é precisamente igual. E no caso da epidemiologia da obesidade, a razão também foi aquilo que disse há bocado. Nós somos obesos porque temos genes que querem expressar-se em carência, na falta de alimentos. Se tivermos alimentos em excesso, vamos ingerir aquilo que não precisamos. Por isso, a epidemiologia da obesidade não é mais do que um desfazamento entre aquilo que é a genética e aquilo que é o ambiente. E digo mais, um dia tive para propor a criação de uma associação dos obesos. E chamaram-me maluco. E eu digo, não, é que os obesos, sabe qual é a característica dos obesos? Claro, tem aquele aspecto, enfim, que não pode ser agradável, do ponto de vista estético, etc. E também das doenças associadas, mas os obesos, para mim, são o garante da perpetuação da espécie humana em caso de catástrofe a nível mundial. Porquê? Diga lá. Porque só é como aqueles carros que andam, que fazem 100 km com 1 litro de gasolina. Pois, aí é que está. É que ingerindo pouca coisa, poucos alimentos... Tem reservas, não é? Não é ter reservas, conseguem metabolizar de uma forma altamente eficiente o pouco que ingerem. Ao passo que aquele que é magrinho, muito elegante, enfim, que come, mas que nunca engorda, esse em caso de fome sabe que ele é o primeiro a desaparecer. Portanto, eu percebo, de modo que se houver escassez, por alguma razão, uma catástrofe em que há escassez, os obesos estão mais defendidos. São os que vão garantir a perpetuação da espécie. Isto é uma coisa que eu aprendi agora aqui hoje, não é? Exatamente. Perpetuação da espécie, eles é que estão a viver em épocas erradas. Pois, isto de facto é muito interessante isso. Mas, de qualquer modo, eu contactando com um obeso não me torno obeso. Não, só se passar muito tempo com ele à mesa. Claro.
Pois, aí pode. Mas aí os modelos têm de ser diferentes, porque, vamos lá ver, os modelos que agora estamos a usar para o Covid são transmissões, os fatores R, essas coisas, são quantas pessoas é que eu infecto se estiver infectado. Isso, no caso de doenças que não são infecciosas, os modelos epidemiológicos têm de ser outros, não? Não, mas aqui o R é a biologia e o meio ambiente. Veja o que aconteceu com os índios Pima, no sul dos Estados Unidos. A meados do século XIX, eram dos índios mais elegantes do mundo. A partir de 1930, não havia um índio Pima que fosse magro, era tudo obeso. Obesidade mórbida. Pois. Porquê? Porque o R aqui foi a Coca-Cola e o R aqui foi também os hambúrgueres e o excesso de alimentos que eles começaram a ter acesso. O contacto não é pessoa a pessoa, mas é ambiente. Exato. São os anúncios do McDonald's. Sim, mas que é uma forma também, mas também é uma forma de transmissão cultural e, neste caso, alimentar. Então percebo, os modelos podem ser os mesmos, mas os fatores, as origens... Exatamente, os modelos podem ser os mesmos, só que as origens... Em caso do cancro, do tabaco, é óbvio, não é? É óbvio. Aí foi um dos casos exemplares da epidemiologia, que se percebeu, foi. E porque que se morria de cancro pulmonar. Pois, mas curiosamente elas não sabem. Já se sabia isto durante o regime nazi, antes da Segunda Guerra Mundial. E foi reprimida essa informação? E exatamente depois que os vencedores, conquistadores, nunca divulgaram isso. Os aliados. Os aliados. E foi preciso esperar mais 25 anos, até 1966, para estabelecer oficialmente essa relação. E as empresas de tabaco opuseram-se e contrataram muitos médicos e fizeram muitos artigos contra essas teorias que sabemos estarem corretas, não é? Sim, sim. Palavras, a indústria comprou. Sim, comprou. De que maneira? Por isso é que eu digo que a epidemiologia tanto serve para o bem como para o mal. Muitas fake news publicadas sob a forma de ciência. Sim. Não era de facto, não é? Quero comentar isso, quer dizer, o facto de hoje estarmos, enfim, dependentes de propagandas, hoje sempre estivemos, agora é mais forte porque é mais forte e é mais fácil. É mais rápido, não é? É mais forte, mais fácil. Mais fácil, por uma razão muito simples, é que hoje em dia, como falei há bocado em associação e causalidade, a epidemiologia, a associação é relativamente fácil de encontrar. Eu costumava dizer aos meus alunos, vocês querem que encontre uma associação entre um fator e uma doença? Faz-me lembrar do Arquimedes. Dê-me uma alavanca e um ponto para... Normalmente os fatores são vários, não é um só. Exato, sim, mas é só para me explicar que quando se tem uma população muito, muito, muito grande, da ordem de dezenas de milhares de pessoas, é sempre possível obter uma associação. Praticamente, sobretudo. Mas é uma associação, digamos assim, probabilística, estatística. Mas que depois é utilizada essa associação como sendo uma relação causal. Quer num sentido, quer noutro. E é, ou não? Não. Não é? Não. Uma associação não significa causalidade. Porque a maior parte... Quer dizer, eu sei, são coisas diferentes, mas há casos em que há causas mesmo. Sim, mas depois tem que ser estudadas. Mas depois tem que ser estudadas. E esse estudo, para saber se de facto a associação é ou não é causal, isso é muito mais complicado e muito mais sofisticado. Exige muitos meios. Exatamente, para identificar mesmo os fatores. Muitos meios. Aí, o controle de variáveis, chamado controle de variáveis. Sim, muito, mas aí é muito complicado. Sim, mas muitas vezes começa-se pela correlação e chega-se à causalidade, não digo sim, sempre. Mas há muitos que chegam à associação, param aí como se tivessem já encontrado a resposta. Pois, isso é um erro do senso comum, pensar que isto está relacionado com aquilo, sei lá, há quem diga, estudos académicos é a causa da homossexualidade. Há correlações engraçadas sobre isso. Os homossexuais têm mais estudos académicos, mas depois vai-se ver, quer dizer... Eu uma vez encontrei uma correlação entre o número de vezes que o Benfica ganhava o campeonato e as doenças cardiovasculares. Também era chato dizer que o responsável das doenças cardiovasculares era o Benfica. E agora há quem diga que isto do Covid dá a vitória do Sporting. Estou a brincar. Porque atacou o Benfica, viu-se a quem a Covid atacou, foi o Benfica. Portanto, deve haver ali a cor vermelha. Estamos a brincar, não é? Estamos a brincar. Não, brincar também é bom em ciência. Aliás, diz que há um fator para vivermos mais tempo, é rir, não é? O humor é um fator que
estar bem disposto é um fator para fazer aquele desidrato que disse que é estar doente apenas na última semana de vida. Eu achei muito interessante essa sugestão. Isso é mesmo, é um comentário ou é a mesma teoria? Quer dizer, é uma teoria mesmo. há uma teoria. A teoria é esta. Toda a evolução que está a ser feita ao longo destes últimos anos na área da medicina é tentar empurrar para o último mês ou a última semana de vida o sofrimento humano. E faz sentido, pelo menos não podemos evitá-lo. Haverá para a longevidade um limite? Uma pessoa, a biologia diz. Geneticamente presume-se que não se ultrapassa os 125 anos. Sim. Mas ainda há muito tempo. Nós temos neste momento à volta dos 70 e tal anos em Portugal. Neste momento já há uma epidemia centenária. Os japoneses estão aflitos. Os japoneses agora, a preocupação número 1 no Japão é a quarta idade. Já há muitos anos, que é a epidemia de centenários. Em Portugal também há projeções que dizem que dentro Sim. de 20 ou 30 anos somos o terceiro país mais envelhecido do mundo. Sim, mas nós O temos... Japão, Portugal e tal. Mas o nosso envelhecimento é um envelhecimento de base. É porque não nascem. Pois, isso resolve-se com a imigração, não é? Exato, sim. É o que está a acontecer neste momento. Neste momento não, que isto parou tudo, está isolado. Sim, neste momento histórico, Claro. temporal. Sim, o nosso problema mas é as duas coisas, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde também evoluiu muito bem e permite que, enfim, o atendimento de pessoas com doenças, eu sei que não nascem, mas as que nascem, em geral, tirando este caso agora, que é um caso, enfim, que estamos a enfrentar todos, um caso difícil, mas, enfim, a longevidade em Portugal tem progredido bastante bem. E eu estou convencido que, apesar da Covid, vai continuar a progredir. Vai, apesar de haver agora um certo... Há uma pressão agora, há uma pressão Sim, por agora 2 anos. Mas mantém vamos esta... continuar a aumentar a longevidade. Qual é a Sim, sua perspectiva sobre isso? sim, quando passar isto tudo, vai. E isto vai passar que é 1 ano ou 2 anos, a menos, por causa da vacina, já vi que está otimista. Sim, estou convencido que no próximo ano as coisas devem estar relativamente normalizadas. Sim, oxalá. Oxalá. Alguém quer colocar mais alguma pergunta, aproveitando a conversa tão fluida e que temos aqui com o nosso ilustre convidado? Porque é agora, ou perguntam agora, ou calam-se para sempre não, podem perguntar noutra altura. Mas nesta sessão nós só prolongamos se houver outras questões. Está aqui uma questão sobre a relação entre correlação e causalidade. Já percebemos que é complicado. A pergunta é se tem de haver várias correlações e diferentes para haver uma relação de causalidade. No fundo, o que é a causalidade? É uma questão muito complicada, não é? A causalidade é muito complicada. A causalidade é... O que é que provoca certa doença, por exemplo? Exato. Porque, como disse, as doenças são pluricausais. São pluricausais. Todas elas. Todas, sem exceção. Não há uma única doença que tenha uma causa única. Nunca. Não há nenhuma. Mesmo nas doenças virusais. Há sempre outros fatores que naturalmente estão subjacentes e que podem explicar, por exemplo, toda esta dinâmica e toda esta diferença entre aquele que morre e aquele que não morre, aquele que sente e aquele que não sente, perante estas doenças virusais. Por isso, a causalidade é mais complicada, porque tem que entrar muitas vezes com várias causas para poder explicar o fenómeno. E isso não é fácil. Olha, o paradigma é das doenças cardiovasculares, não é? Eu conheço pessoas que fumam, que têm colesterol elevado, que têm doenças metabólicas, que não fazem exercício, e vai fazer uma coronariografia que está limpinho. Pois. E outras? E outras que não fazem nada disto, está tudo entupido. Portanto, é para mostrar que há uma certa dificuldade realmente em estabelecer causalidade. É por isso que certas medidas que são tomadas de prevenção ou de acesso até ao serviço de saúde, como aconteceu aqui há muitos anos em Inglaterra, porque o indivíduo precisava ser operado, fazer um bypass, porque tinha uma doença coronária e era fumador, e foi-lhe negado esse direito porque era fumador. Mas quem é que me garante que naquele caso concreto o tabaco era realmente responsável?
Eu sei que as pessoas que fumam Não devemos ser taxativos, não devemos ser tão taxativos, não é? é impossível em medicina ser taxativo, mas o grande problema é que extrapolam os resultados destas investigações epidemiológicas para depois tomar iniciativas de natureza política para limitar, de facto, os cuidados. Uma vez tive uma grande discussão numa reunião, porque realmente não posso admitir isso, porque cada caso é caso, cada pessoa é uma pessoa, e não podemos generalizar em medicina. Podemos generalizar, isto é, dizer que o tabaco é um fator de risco, mas no caso concreto de A ou B é o fator de risco, tem risco? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, porque é preciso entrar com outros elementos. É muito Sim, mas complicado. existe probabilidades. Sim, mas a probabilidade do grupo é diferente da probabilidade do individual. E o grande problema é que nós muitas vezes vamos extrapolar as probabilidades do grupo para o indivíduo, coisa que não está a fazer. Pois, mas é tentador fazer. Pois é o que está a acontecer, mas não está a fazer. Como deve compreender. De qualquer modo, é melhor não fumar do que fumar, certo? Não, obviamente, não é isso que está em causa, mas estou a dizer, não se pode extrapolar conclusões de grupo para um indivíduo em particular. Perde automaticamente o poder probabilístico. Porque todos somos iguais e todos somos diferentes. A constituição genética, 99% é a mesma, mas há uma variação eventual de menos de 1% que nos torna diferentes, não é? Somos até fisionomicamente diferentes, somos, enfim, fatores, as doenças que desenvolvemos são diferentes, desenvolvem-se em alturas diferentes, e isso vem, digamos, das duas coisas, da nossa constituição genética e da nossa diferente interação com o meio, com o ambiente, não é? E é essa mistura entre uma coisa, o que é intrínseco e o que é extrínseco, que é muito difícil de fazer e é uma coisa altamente complexa, mas com os big data e a informática, cada vez mais temos dados sobre essas coisas. Temos, e todos estes programas ajudam muitas vezes a resolver e ajudar a tomar uma decisão, que a coisa mais difícil já O que é faz que parte. pensa? O que é que o Sr. pensa da chamada medicina personalizada? Quer dizer, arranjar meios de conseguir fazer um medicamento para cada pessoa à medida, ajustar à medida. Sim, vai ser feito no futuro. A medicação vai ser personalizada, quer na dose, quer no tempo, quer no meio. Isto está tudo a correr para nesse sentido. É personalização de tudo. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa ótimo. boa. É porque a genética de um é diferente do outro, portanto, se aquele tem uma genética de X, vai ser necessário uma dose diferente, com a periodicidade diferente. Isto hoje já está a ser. Nos Estados Unidos, acho que há já centenas de drogas que é preciso um teste genético. E já para algumas, rápidos. Toma aquela droga em certas quantidades, conforme o teste genético fez. Sim, mas isso vai ser o futuro. A personalização da terapêutica. Ótimo, eu espero ainda apanhar esses tempos. Eu tenho 64 anos, acho que ainda vou apanhar. Olha, é melhor não apanhar e viver. Apanhar os tempos, apanhar o melhor é viver. Grande mudança. O melhor é viver. Deixemos isso para os outros. Há tempo para todos. Há tempo para todos. Vamos viver o nosso tempo. Alguma pergunta final que queiram colocar? Eu, por mim, estou satisfeitíssimo. Foi uma apresentação excelente de um ramo da medicina que é fascinante. Tem sido e agora mais com este caso que nos aflige. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, professor, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se faz favor, a última palavra então é de quem? Quem é que fala? Pedro Magalhães. Sim. Portanto, a propósito desta questão dos medicamentos personalizados, o que é que nos pode dizer o professor sobre a fagoterapia? Olha, sinceramente, nesse aspecto, não estou, digamos, bem dentro do assunto, apesar de conhecer por alto, mas não me sinto à vontade para me pronunciar ou para ser realmente útil, sinceramente. Mas o Pedro Magalhães faz a pergunta é porque tem alguma ideia sobre a fagoterapia, certo? Sim, não sou, devo dizer que não sou da área das ciências médicas. Sim. Mas o que é que entende por fagoterapia? Portanto, eu Fagos acho que são vírus que atacam bactérias, certo? Portanto, é um tratamento que aparentemente se desenvolveu no Oriente, em particular na ex-União Soviética. Começou em França, salvo erro, mas se ingrou por alguma razão na União Soviética, e que é uma alternativa a antibióticos, salvo erro, para algumas maleses, né? Pois, os fagos são vírus que
enfim, são vírus, enfim, pequenos que atacam as bactérias. E, em princípio, é uma coisa boa. Agora, a maneira como os dirigimos e se eles não fazem danos colaterais, não sei. Eu também estou como o doutor Mazano Cardoso. Ele, enfim, está ainda pior. Não sei nada sobre isto. Eu ouvi Não, mas falar eles- disto num programa na SIC, salvo erro, há umas semanas, sobre investigadoras num centro, acho que é em Braga, salvo erro. Sim, Ou no mas Porto. nós, deixa-me fazer um comentário, nós temos de ter algum cuidado com a chuva de informação que recebemos, não é? O doutor Mazano Cardoso concorda comigo. Nós Concordo. apanhamos todos os dias notícias e às vezes anunciam grandes novidades. E as grandes novidades não são novidades nenhuma, são atos de propaganda, pura e simples. E muitos, muitos. Sabe qual é o grande problema de hoje em dia, que eu, enfim, perdi, a coisa não perco tanto, era retirar a má informação. Passava horas a tentar recolher boa informação entre toda a informação. Cada vez é mais difícil. Difícil, muito difícil. Eu tinha grande dificuldade. Cheguei a uma altura em que eu ficava mesmo cansado para extrair a chamada informação correta, boa, dentro de todo aquele universo de informação E isso cada na sua área é particularmente difícil, na área muito da difícil, muito epidemiologia. complicado, muito complicado, muito complicado, muito complicado. E então na era que vivemos hoje, em que cada um põe qualquer coisa na internet e depois espalha-se e aparece e não sei o quê, enfim, há fontes boas e a maior parte são fontes más. E, portanto, nós a certa altura ouvimos falar disto e daquilo e daquele outro, às vezes muito aumentado, porque aquilo é muito engraçado, é muito popular. Aquilo que vem para cima no Google é aquilo que é muito engraçado. As pessoas carregam, sei lá, é fácil ver em certos temas. Aquilo que vai para cima não é o que está mais certo, é o Pois que está mais não. engraçado. Porque é aquilo que atrai mais as pessoas. Se uma pessoa puser, sei lá, o nome de uma política, Sra. Merkel foi violada por um extraterrestre, toda a gente vai clicar naquilo. Toda a gente vai clicar naquilo. No entanto, eu não acredito em extraterrestres. A Sra. Merkel existe, os extraterrestres, que eu saiba, não. E, portanto, eu não vou clicar naquilo. Mas eu acho que a maior parte das pessoas clicam naquilo. Se bem isso, era Houve violada por excesso de informação, deu excesso de informação. E de má informação. Também se fala hoje, é a última pergunta, agora minha. Fala-se hoje muito, por analogia com a epidemia, não é? Tem a ver com demia, povo, demos, e epipele, não é? É uma coisa que cai sobre a pele do povo, a epidemia, a letra, etimologicamente. Fala-se hoje de infodemia, de transmissão de informação, em particular má informação, de uma forma desalmada, de tal modo que as más informações sobre o vírus, este último, não é? O SARS-CoV-2, chegaram muito primeiro que o próprio vírus. Sim. A informação chegou primeiro do próprio vírus, exatamente. A velocidade é instantânea. A velocidade é instantânea. É instantânea. E isso também há modelos matemáticos, é mais rápido de tudo, mas há modelos para a propagação de más informações, de informações em geral, e até se sabe que as tais más, as falsas, correm mais rápido que as boas. As boas quer dizer as corretas. Há experiências feitas, colocam, digamos, uma coisa e colocam outra coisa sobre o mesmo assunto, e a notícia que está errada é que vai mais longe e mais rápido. E há peritos nessa matéria. E há peritos nessa matéria, a fazer Verdadeiros especialistas mesmo. verdadeiros. E nós temos de ter cuidado, muito cuidado com isto. E eu acho que com essa frase do Dr. Mazano Cardoso, que há especialistas a tentar enganar as pessoas, acho que é uma boa maneira de terminarmos. Não se deixem enganar, não se apanhem no contágio das más notícias. A epidemiologia é uma área fascinante, mostra como é que a ciência se espalha, como é que a doença se espalha, e eu espero que a informação científica sobre a doença também se espalhe. E vamos esperar que se espalhe, e hoje procuramos dar um contributo para isso, e eu acho que foi um grande contributo, porque ajudou-nos a todos que aqui tiveram, falo por mim, mas tenho a certeza que interpreta o sentido geral, e vai de certeza aquelas pessoas curiosas. Nós vamos pôr um título curioso a isto, tudo aquilo que sempre quis saber sobre epidemiologia, e vamos ver que vai haver muita gente que vai ver aqui este vídeo, e tenho a certeza, com a experiência que tenho, que foi boa informação que hoje foi aqui transmitida. Muito obrigado ao Dr. Mazano Cardoso, muito obrigado a todos que nos seguiram. Estejam atentos à programação do Rómulo, vamos procurar a informar corretamente e a procurar combater
a má informação, porque nós acreditamos que a ciência e a educação são valores que, olha, que fazem continuar, como foi dito, a espécie humana. Se não fosse isso, a espécie humana corre riscos graves. Temos outros riscos, além deste, da epidemia, e só podem ser contrariados com ciência e educação. Muito bem, obrigado a todos. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado.